eu quero mostrar para você a linguagem de programação Portugal e fazer uma rápida comparação com JavaScript. Só para você entender, para ficar bem claro, aliás, a linguagem de programação Portugal ela é desenvolvida especificamente para aprendizado de programação. Ela não tem uma função comercial, como por exemplo, desenvolver um software de controle de contabilidade, por exemplo. A única função dela é desenvolvimento para aprendizado de programação. Então a cara dela, a estrutura dela foi toda desenvolvida, foi toda feita para que a pessoa em português escreva o código, entenda como é que funciona e depois disso ele vai passar a compreender como é que funciona uma estrutura de programação de computadores. Uma vez feito isso, depois ele migra para uma linguagem de programação profissional, como JavaScript, por exemplo. Então eu vou mostrar aqui para você, já montei um códigozinho bem rápido aqui, bem simples, em Portugal, e também montei esse código em JavaScript. E aí você vai poder entender a diferença das duas. Então eu vou te mostrar agora, neste momento, a linguagem de programação Portugal. Observe que, como eu falei, é todo em português. Então eu vou iniciar programa, tenho função, tenho real, cadeia, escreva, leia. Tudo isso aqui são instruções que eu dou em inglês para que o computador possa entender, interpretar aquilo dali, ou compilar e transformar aquilo em linguagem de máquina. Dessa maneira aqui, ele apenas está interpretando, ele não está transformando uma linguagem de máquina, ele está interpretando e fazendo com que o usuário tenha uma ideia de como é que funcionaria um programa de computador. Então aqui em cima eu estou criando, aqui iniciando a estrutura com um programa, abrindo e fechando aqui chaves e parênteses e tudo mais, como eu faria numa linguagem de programação estruturada. O que é uma linguagem de programação estruturada? Eu preciso desenvolver um código linha a linha. E à medida que o compilador vai lendo cada uma das linhas, ele vai executando aquela instrução. Definir nome de variáveis aqui, os tipos das variáveis. Em JavaScript eu não preciso definir tipo de variáveis. Então isso facilita bastante na compreensão também, por isso que muitas vezes o Portugal é pouco utilizado. E depois que eu quero que o usuário receba uma informação. Então eu estou mandando escrever na tela, informe a sua idade. Aí eu faço com que o computador leia a idade, e uma vez que ele lê a idade, eu vou fazer a comparação. Uma comparação condicional. Se idade menor que 18, eu vou informar ao usuário que ele é menor de idade. Se não, nesse caso aqui a lógica está dizendo que se for maior do que 18, então ele vai maior ou igual a 18, né? Ele vai dizer que o sujeito é maior de idade. Para eu executar, então, eu vou clicar aqui e observe que aqui embaixo, agora vai aparecer bem pequenininho, talvez você não consiga ler, informe a sua idade. Eu vou digitar aqui 18. Cliquei em 18, dou um Enter. Ele informa lá, você é maior, pois tem 18 anos. Se eu fizer a mesma função agora, e dizendo que ele tem 17 anos, o código, então, a lógica está dizendo ali, ó, sua idade, 17 anos, você é menor. Esse é o Portugal. Todo desenvolvido em português para que a pessoa que está aprendendo a programar possa compreender como é que funciona uma linguagem de programação profissional. Uma vez que ele tenha entendido agora, então ele vai para o JavaScript. Por exemplo, entre as centenas, quase milhares de linguagens de programação que existem atualmente. JavaScript já é uma linguagem de programação um pouco mais flexível. Veja que eu não preciso criar programa, não preciso abrir e fechar chaves, e eu posso executar JavaScript tanto usando uma página de internet, quanto usando uma outra ferramenta. Nesse caso, eu estou criando uma página de internet chamada index.html e eu preciso dizer para o navegador, para que ele interprete, para que o navegador, o Chrome ou o Edge, enfim, seja lá qual for o navegador de internet que você usa, ele interprete que isso aqui é uma instrução de programação. Então eu digo para o HTML, eu quero criar um script, vou definir a variável, vou dizer qual é que variável é essa, mas eu não preciso definir o tipo dela. Apenas atribuo um comando de prompt, informe sua idade. E aí faço a mesma comparação, só que agora em inglês, como a linguagem de programação, todas elas, basicamente, essencialmente na sua grande maioria desenvolvida em inglês, então eu tenho que instruir em inglês o computador para que ele interprete aquilo de maneira clara. If idade menor que 18, vai dar uma instrução para que ele imprima na tela a idade é menor, etc e tal, e maior, e se não é maior, vai dizer que a pessoa é maior de idade. Vou executar isso daqui para que você possa ver como é que funciona. Clicando em executar, vou Run and Debug, e agora apareceu uma página de internet para mim, certo? Aqui no meu Edge, pedindo para que eu informe a idade. Se eu disser que é 18,
Ele vai dizer lá, você é maior, pois tem 18 anos. Aqui é um errinho apenas de interpretação do meu navegador, que deveria dar uma instrução para que fosse em português do Brasil. Então ele não reconhece caracteres especiais como acentuações, por exemplo, que nós usamos aqui. Se eu atualizar a página e colocar agora 17, ele vai dizer, sua idade é 17, você é menor. Com isso a gente conseguiu entender um pouquinho a diferença entre Portugal, a linguagem de programação totalmente voltada para o aprendizado, o ensino e aprendizado, e JavaScript, por exemplo, que é uma linguagem totalmente voltada para o mercado de trabalho.